Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023, por volta das 21 horas, eu estou aqui para lhes trazer mais uma pérola da graça de Deus. A sã doutrina, a verdade bíblica sobre as Escrituras. Aquilo que você precisa saber, que eles não te dizem. Eles escondem tudo isso de vocês, porque eles têm os seus interesses. Vocês ainda não perceberam isso. Eles querem títulos, primazias, estarem em destaques, em evidência, ter pessoas sob suas autoridades, manipularem as pessoas, dizer para as pessoas somente aquilo que as pessoas querem que eles dizem ou digam. E as pessoas então ficam presas debaixo desses preceitos dos homens. Eles não transmitem a sã doutrina, a palavra revelada ao apóstolo Paulo pelo Cristo ressuscitado. Eles não te explicam a diferença do Cristo Nazareno, que veio buscar e salvar apenas quer dizer exclusivamente, unicamente, somente o povo de Israel. Veio para cumprir a lei, que ele era judeu. O evangelho anunciado por ele era da circuncisão. Era para ser pregado tão somente ao mundo de Israel. Que esses livros que eles chamam de evangelhos são livros históricos, que relatam o tempo do Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Ele dirigia tão somente aos judeus, ao seu povo, o povo que era chamado povo de Deus. Então o tema de hoje é: a Bíblia deixou de ser profético para ser histórico. Tudo já aconteceu. Eu vou ser criticado. Vão pessoas entrar nos comentários e dizer que eu sou herege, que eu sou falso profeta, que eu sou anticristo, que eu sou desigrejado, que eu sou desviado. Esses são os tratamentos dados por eles. Aqueles que procuram esclarecer os filhos de Deus acerca de toda a verdade. Nós não estamos aqui como eles, buscando para a gente primazias. Nós não temos títulos. Nós consideramos todos iguais. Reconhecemos que todos, mesmo lá nas sinagogas, são filhos de Deus. Ainda não foram salvos na mente, ainda não têm o entendimento. Mas esse entendimento vai chegar no dia que o Espírito de Deus quiser que esse entendimento chegue, para que os filhos da livre possam viver a liberdade plena do Evangelho da graça de Deus. É bom entender que todas as profecias bíblicas foram para Israel. Eles não gostam que nós dizemos isso, que abramos os olhos dos filhos de Deus que lá estão, que todas as profecias já se cumpriram. É assim que nós cremos a escatologia consumado, que todos os profetas messiânicos, eles profetizaram para a nação de Israel a vinda de Jesus, a grande tribulação, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, tudo isso foi para Israel. Ele já veio em juízo. Vir sobre as nuvens quer dizer vir em juízo. Ele já voltou. Mas lá dentro do sistema religioso, eles ficam dizendo: Jesus vai voltar. Se prepara, se conserte, que Jesus está voltando. E nós estamos ouvindo isso dezenas de anos.
As gerações que se passaram ouviram isso. E nós também temos ouvido todas essas coisas acerca da sua vinda. Porque ele ainda não voltou, porque ele já veio. Isso é mais uma das mentiras do sistema religioso. Para aprisionar as pessoas, para prender as pessoas. A grande tribulação já ocorreu, já aconteceu. Em Mateus capítulo 24. Jesus fala acerca da grande tribulação que viria. E essa grande tribulação se deu. Ela ocorreu assim como a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Então esses primeiros 4 livros históricos do Novo Testamento, que o sistema religioso chama de evangelho, são livros históricos. Tudo o que lá é relatado já se cumpriu. E se cumpriu para quem? Para Israel. Eu vim apenas buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para cumprir a lei, a graça, o novo pacto, a nova aliança, as boas novas, boas notícias. Elas foram reveladas a Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Olha o que diz ele escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo estava se referindo a si mesmo. Que foi levado ao 3º céu. Esse homem foi ao paraíso. E lá ele ouviu palavras inefáveis. Ele lá recebeu a revelação do evangelho, da graça de Deus, para que os gentios remanescentes pudessem participar de tudo quanto ele fez quando morreu na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue, não tão somente para remir os judeus pecadores, porque eram transgressores da lei, mas para que também os gentios remanescentes, que não fazia parte da comunidade de Israel, pudesse ser inserido também dentro desse contexto da vida eterna. Então, todas as profecias foram cumpridas até o ano 70. Então a Bíblia não é um livro profético, como eles dizem. A Bíblia passou a ser o quê? Um livro histórico. Ela não foi escrita para nós, ela foi escrita tão somente para os judeus. Do Gênesis ao Apocalipse. E como todas as profecias se cumpriram, hoje é um livro histórico. Histórico é a Bíblia Sagrada. A religião, ela evangélica, ela ensina que há ímpios sobre a face da terra, porque para eles, todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que ainda não se batizaram nas águas e não participam mensalmente de uma ceia do Senhor, eles são ímpios. Eles estão destinados ao fogo do inferno, aonde serão atormentados para sempre por um ser espiritual que eles chamam de diabo, que eles chamam de Satanás. Então, se há ímpios ainda sobre a terra, a Bíblia então não é histórico, então ela é profética. Se ainda há ímpios sobre a face da terra, se não há, é histórico. Se há, é profético.
Olha o que ela diz em Provérbios capítulo 2, versículos 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão exterminados da terra, e os infiéis serão dela eliminados. O que a palavra diz? Exterminado. Exterminado, acabou, não existe mais. Pôs-se um fim aos ímpios. Seriam o quê? Exterminados, desaparecerão dela, da terra, apenas os justos que habitariam nela. Se é profético, eu pergunto a vocês, religiosos evangélicos, quando é que isso vai se cumprir? Lá diz que foram exterminados. Lá diz que eles desapareceram. Então, quando isso vai se cumprir? Vocês ficam aí, dentro desses lugares, enganando as pessoas. Olha o que diz Provérbio, capítulo 16, versículo 4. Provérbio 16, 4. O Senhor faz todas as coisas para o seu próprio fins, e até o ímpio para o dia do mal. Esse dia do mal foi no ano 70. O general Tito era o quê? Era o homem do mal. Era o quê? Um ímpio que Deus levantou para que pudesse fazer o que fez lá com o povo judeu. Homem do mal. Esse dia do mal foi até o ano 70, ali acabou-se. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 13. Eles não te mostram isso. Eles não têm interesse em mostrar para você essas coisas. Salmo 37, versículo 13. Mas o Senhor se ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Está falando aqui de quem? Do ímpio. Do ímpio. Ímpio não tem espírito. O ímpio só tinha corpo e alma. Os justos não. O justo tem corpo, alma e espírito. Então, o dia do mal chegou-se para eles no ano 70. Todos desapareceram, deixaram de existir. Se é hoje, ou seja, depois do ano 70, quando tudo se cumpriu, ela deixou de ser um livro profético e passou então a ser o quê? Um livro histórico. Então, se a Bíblia é um livro histórico, não existe mais ímpios sobre a face da terra, não existe mais filho da perdição, como eles ensinam dentro do sistema religioso. Aí você pergunta, e essas maldades que por aí existem, a cada dia nós tomamos conhecimento através dos noticiários, são pessoas fazendo a vontade da carne, são pessoas cometendo maldades por meio da carne, são pessoas que eles não aceitam isso, eles não acreditam nisso, mas tudo é a vontade de Deus. Deus é soberano. E se essas pessoas fazem essas coisas, é porque Deus permite que elas fazem, porque tudo é a vontade de Deus. Mas eles atribuem isso a esse ser espiritual. Dizem que são as pessoas sendo usadas por Satanás, por esse ser espiritual que não existe, quando na verdade as pessoas estão fazendo a vontade da sua carne, praticando o mal, e tudo quanto eles semeiam, eles vão colher, eles colhem por meio da carne. Salmo 37,
Ainda nos versículos 28 e 29, diz assim: pois o Senhor ama o justo e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre. Quem? Os ímpios? Não, os justos. Os justos serão preservados para sempre. Aqueles que têm corpo, alma e espírito. Os ímpios que tinham somente corpo e alma desapareceram, foram exterminados. Mas a descendência dos ímpios serão exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Mas os justos tiveram seu fim. Desapareceram, foram exterminados. Enquanto existir carne e sangue, meu amigo, haverá sempre maldade. Porque a maldade, ela é feita por meio da carne. Então, nós somos um espírito revestido de carne e sangue. Mas como somos espirituais, não somos mais carnais, nós procuramos andar sob a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em Romanos 8,14, porque somos guiados e dirigidos por Ele. Mas aqueles que não são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus podem cometer, sim, por meio da carne, maldade. Que eles atribuem essa maldade a um ser espiritual, quando tudo, na verdade, é de Deus. Tudo é de Deus. Deus não tem oponente, Deus não tem inimigo, Deus não tem quem possa se levantar contra Ele. Ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Jó 42:12, tudo é a vontade de Deus. Ele é soberano, Ele é único. Ele é justo, Ele sabe o que faz. O tempo de Deus é no Espírito. O tempo de Deus é no Espírito. E Ele arrebata o eleito no seu tempo. No seu tempo certo, Ele arrebata o eleito. Tempo esse que já foi estabelecido por Ele. Olha o que diz Jó no capítulo 36. Jó 36, versículo 26. Jó 36, 26. Um dia eu ainda vou ter um computador. Um dia eu ainda vou aprender a jogar esses versículos na tela, como fazem aí os meus irmãos, os meus amigos pregadores da graça de Deus. Eu ainda gravo no celular, aqui no meu escritório, de forma bastante precária. Mas um dia, quem sabe, eu poderei fazer isso de uma forma melhor para que vocês possam melhor me acompanhar. Quão grande é Deus e nós não o compreendemos. Você não tem como compreender Deus. Você não tem como questionar Deus. Não temos mesmo como compreender o Senhor. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele reúne as gotas d'água e do seu vapor as destila em chuva, o qual as nuvens derramam e gotejam absolutamente sobre o homem. Quem pode entender como ele espalha as nuvens, como troveja? Ninguém tem como entender Deus. Todas essas coisas que acontecem é a vontade de Deus. O religioso, ele não aceita isso. Por que ele não aceita? Porque o bem, ele diz que é Deus quem faz. O mal, ele diz que é esse ser espiritual chamado Satanás. Porque para os religiosos evangélicos, principalmente, existem Deus e existe o diabo como um ser espiritual.
Eles não têm a compreensão do Evangelho da graça de Deus revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo, que trouxe essa revelação até a nós por meio do Espírito de Deus. Quando hoje nós entendemos que são obras da carne, são coisas da carne, maldades praticadas pelos homens através da sua carne. Então tudo já foi designado por Deus e ninguém pode frustrá-lo. Querido, tudo para Deus já aconteceu. Tudo para Deus já aconteceu. Você não tem como compreender Deus. O que vai acontecer comigo amanhã, para Ele já aconteceu. Só vai se consumar para mim, mas para Ele já aconteceu. Ele sabe o dia da minha partida. Ele sabe a forma como vai ocorrer a minha partida, a minha ida desta vida. Ele sabe tudo a respeito de cada um de nós, desses 8 bilhões de seres que existem em toda a Terra. Ele sabe todo o detalhe sobre todos nós, porque Ele é Deus. Essas manchetes que nós vemos nos noticiários, para Deus já aconteceu. Ali está acontecendo para nós, mas para Ele já aconteceu. Deus não é pego de surpresa em nada. Nada pode surpreendê-lo. Nada pode surpreendê-lo. Tudo já está determinado por Ele. Ele já sentenciou tudo. Ele não muda. Tudo o que acontece é a sua vontade. Pode me criticar, religioso evangélico. Pode me chamar de herege, de anticristo, de falso profeta. Mas tudo é a vontade de Deus. Tudo já aconteceu. Tudo Ele já determinou. E Ele não muda. Você pode orar. Ora aí. Ora aí. Conforme você ora. Ainda há pouco eu estava assistindo um vídeo de um pastor. Eu conheço pessoalmente, praticamente o vi nascer. Ele estava no monte com a sua esposa, que é bispa, e a sua filha, que é missionária, e gravou ali um vídeo dizendo o porquê que ele ali estava, por uma campanha que vai acontecer nos próximos dias, lá no templo. E aí ele no final, depois de falar de que as pessoas têm que fazer propósito, têm que escrever para que ele possa levar para o monte, e lá ele vai queimar tudo, e que tudo vai mudar na vida das pessoas. Aí pega exemplos bíblicos de Jó e de tantos outros. E assim como aconteceu na vida de Jó e na vida de tantos outros, vai acontecer na vida dessas pessoas. Mas aí, o envelope tem que estar ali. A pessoa tem que fazer um sacrifício. Porque eles falam de sacrifício, eles falam de pagar preço. Quando o preço já foi pago, quando o sacrifício perfeito já foi feito por Ele, nós não temos mais nada que fazer. Temos apenas que somente crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vivemos na prática das obras, nós somos justos. O justo anda e vive por fé. Tomamos posse, cremos em tudo quanto Ele já fez, e assim nós vamos entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E as pessoas são enganadas. E quando acontece algo, em resposta àquela petição, aí as pessoas ficam mais fanáticas ainda. Está vendo? Deus atendeu. Não, aquilo foi resultado daquilo que já tinha sido programado por Deus. Porque tudo para Ele já aconteceu. Não foi resposta às suas orações, aos seus pedidos, às suas súplicas. A vontade de Deus é feita nos céus e na terra. Tão somente permanece a sua vontade. Os carnais não aceitam tudo isso. A carne não tem como alcançar essas coisas. Somente os que são espirituais podem entender
pois discerne o mundo espiritual de Deus. Ele está focado no mundo espiritual de Deus. Ele não está focado nas coisas desta vida. Ele não está preocupado com as coisas desta vida. Em João 16:33, o Nazareno disse nos seus dias: no mundo tereis aflições. Ele fala das aflições da carne, disso que nós às vezes cometemos, fazemos. Ele diz, são essas aflições da carne. Mas o espiritual, ele não se prende a essas coisas, porque ele não se volta para este mundo carnal, como esses evangélicos, eles estão voltados numa tal obra de Deus, querendo fazer isso, fazer aquilo, em nome de Deus. Mas o centro de tudo é o dinheiro. O dinheiro está sempre inserido no contexto. O dízimo, a oferta, fazem parte desse contexto de cada um deles. Um Deus onipotente é esse nosso Deus. Um Deus onipresente é esse nosso Deus. Um Deus onisciente é esse o nosso Deus. Esse Deus não é o Deus das religiões. Esse Deus não é o Deus das religiões. O Deus deles é outro, é diferente. Esse Deus que nós espirituais estamos voltados para o seu mundo é o Deus que tudo pode. Então dai graça por tudo. Eu sei que é difícil. Imagina você perder um filho, como muitos perdem, por uma bala perdida, assassinado, atropelado. É difícil dar graça por isso, por essas coisas. Mas se Deus é único, Ele é soberano, você entende, compreende que deve dar graça sim por tudo, porque tudo é a vontade de Deus. Ele não é injusto como muitos até acham que é. Simplesmente cumpre-se a sua vontade. Você não tem vontade alguma. Como a religião diz, você pode fazer o que você quiser. Você até faz, mas se você fizer, é a vontade de Deus. Deus quis que você fizesse aquilo, mesmo te contrariando, sendo contra os seus princípios, sendo contra o que a religião diz, com o que ela fala, com o que ela ensina. Mas é a vontade de Deus. Ninguém pode frustrar, ninguém pode. Somente Deus é capaz de tudo e de todas as coisas. Então, resumindo, a Bíblia não é mais um livro profético, é um livro histórico. E se é um livro histórico, porque todas as coisas já aconteceram. E se é um livro profético, como a religião diz que é, muitas coisas ainda vão acontecer, como eu citei no início, como a vinda de Jesus que eles esperam, o arrebatamento, a ressurreição, a grande tribulação, e por aí vai. Mas essas coisas já aconteceram. Essas coisas foram para Israel. Isso já se deu. Então, esse livro que aqui está é um livro histórico. Ele já foi profético. Hoje ele é histórico. Por isso que a escatologia do Evangelho da Graça de Deus é a escatologia consumada. E a escatologia da religião, ela é futurística. Tudo ainda vai acontecer. E assim eles vão enganando as pessoas, mentindo para as pessoas, iludindo as pessoas. As pessoas morrem e nada daquilo que eles dizem que vai acontecer acontece. Sabe por quê? Porque já aconteceu. No tempo de Deus. Tudo é a vontade de Deus. Um forte abraço. Se gostou, dê um like. Se inscreva quem não é inscrito. Divulgue e compartilhe. Nós da Graça de Deus amamos vocês.